Então, Marcos capítulo 4, versículo 21. Também lhes disse: vem porventura a candeia. O que é candeia? É uma lâmpada, é um velador, é algo que ilumina. Se nós trouxéssemos para o nosso dia de hoje, seriam essas lâmpadas. Aí está a candeia. Você vê que as candeias, as lâmpadas estão num lugar alto. Por que se põe a candeia num lugar alto? Para dar luz para todo mundo. Ninguém pode acender uma lâmpada e colocar debaixo de uma mesa. Se coloca uma lâmpada num lugar alto. Também disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire. Alqueire significa cesto. Ou debaixo da cama. Não vem porventura para ser colocada num lugar alto, no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. Não existe nada que a luz vindo, ela não ilumine e esclareça. Existem muitas coisas ocultas que precisam vir às claras, que precisa ser iluminada. Por isso que a candeia vem para iluminar. Ela ilumina num lugar escuro. E no lugar escuro, quando a candeia vem, ela traz à luz o que está oculto. Não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, preste atenção, porque o que quer dizer essa frase aqui é atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, porque se Jesus está falando que existe ouvidos para ouvir, então também existe ouvidos que não ouvem, para não ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, e essa palavra que eu estou falando agora é para quem tem ouvidos para ouvir. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Você vê que eu não estou tendo revelação nenhuma. Eu estou apenas lendo. Está simples. Luz não se põe debaixo da mesa, se põe num lugar alto. Luz ilumina o que está em trevas. Agora ele começa a falar de você atentar no que você está ouvindo, porque só atenta no que está ouvindo aquele que tem ouvido o que ouve. Certa vez Jesus foi curar um surdo e ele colocou o dedo no ouvido do surdo e disse: Efatá, abre-te. Talvez a gente precise abrir os nossos ouvidos para ouvir, para atentar. Então, atentai no que ouvis, porque com a medida que você medir, com a medida que você tiver desmedido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Muito nós temos falado aqui sobre o Evangelho. Muito nós temos ministrado aqui sobre a vida de Jesus, sobre o padrão de vida de Jesus, sobre o padrão do Evangelho, sobre o padrão comportamental que o Evangelho apresenta para nós, sobre o Espírito de Jesus, sobre a transformação da mente, a transformação do nosso coração. Muito nós temos recebido uma medida. Quanto mais nós recebemos essa medida, mais nós seremos medidos. E também, como diz o texto, ainda se vos acrescentará. Quanto você mais agrega do Evangelho, mais você acrescenta no Evangelho. Jesus certa vez disse:
A quem mais é dado, mais é exigido. Quem muito tem, muito é cobrado. Versículo 25 diz assim: pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se você tem, será acrescentado. Se você tem medido, você será medido e vos acrescentará. Mas se você não tem nada, se você não está perceptivo, se você não está atento, se você não está ligado, se você não está multiplicando no reino de Deus, até o que você tem lhe será tirado. Eu não estou falando de multiplicação de pessoas, eu estou falando de construção de vida, de multiplicação de essência de vida dentro de você. Eu estou falando sobre edificação da igreja. Edificar a igreja é construir a igreja no Evangelho. Você está sendo edificado, você está recebendo a palavra, você está recebendo a palavra do Evangelho, e muito tem sido acrescentado, tanto a mim quanto a você. E a medida que você recebe é a medida que te acrescentará. Aquele que não tem, que não recebeu, que não recebe, ou que faz o ouvido de mercador, até o que tem lhe será tirado. Vai lá para Mateus, no capítulo 13, versículo 1. Eu já li várias vezes essa parábola com vocês aqui, mas eu quero tirar algo dela aqui em conexão com essa parábola da candeia que eu acabei de falar. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões, muita gente, se reuniam perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou no barco, e toda a multidão estava na praia, em pé. Aproveitou a acústica do lugar para pregar de dentro do barco e a multidão na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra, a semente, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em uma boa terra. Caiu em uma boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E ele repete aqui no versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aqui o texto interessante. Na minha versão, a palavra para ouvir está entre colchetes. Está bem destacados. Quem tem ouvidos para ouvir. E Jesus estava falando uma parábola simples, de uma semente que é jogada num solo. E essa semente aqui que ele semeou, caiu em 4 tipos de solos. Caiu na beira do caminho, caiu no meio das pedras, caiu nos espinhos e caiu numa terra boa. E aconteceu algo com aquela semente. Então Jesus falou essa parábola. E os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes ensina por parábolas? E ele diz: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Está sendo dado a conhecer os mistérios do reino de Deus para nós, queridos. Para mim e para você. Mas aqueles quem? Mas aqueles não lhes é isso concedido. Aqueles quais? Aqueles que não atentaram. Aqueles que não têm ouvido para ouvir. Porque tem gente que ouve, mas não ouve. Aí se fala por parábola. Versículo 12. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado.
quem tem atenção, quem tem percepção para tudo que está sendo ensinado a respeito do Evangelho, lhe será acrescentado. Porque está sendo revelado para ele o quê? Os mistérios do reino de Deus. Mas os outros que não têm ouvidos para ouvir, que fazem ouvidos de mercador, eles ouvem, mas não percebem, ou não querem perceber, ou não querem tomar as atitudes que precisam ser tomadas. A esses, Jesus continua falando por parábola. Versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e eles não viram os milagres de Jesus. E ouvindo, não ouvem, eles não ouviram o ensino de Jesus. Eles não entenderam o ensino de Jesus. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvireis com ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com olhos, e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviam com ouvidos. Está escrito aí. De mau grado ouviam. E você está ouvindo de que jeito? Com o coração aberto, perceptivo, com ouvidos abertos? Já recebeu o milagre da cura do seu ouvido? Ouvidos para ouvir, ouvidos que ouvem, ouvidos perceptivos, ouvidos que têm atenção para o que está sendo ministrado. Mas é atenção espiritual, é dentro de você. Você está recebendo e aquilo está sendo um nutriente na sua vida. Porque aqueles lá que ele está citando na parábola, ele está dizendo que tinham coração endurecido, ouviam de mau grado com os ouvidos e fechavam os olhos para não suceder que com os olhos eles pudessem ver, e com os ouvidos eles pudessem entender, e com o coração eles pudessem se converter e serem por Deus curados. Muitas coisas não acontecem na nossa vida por causa disso. Ouvidos fechados, coração endurecido, os olhos fechados para ver tudo que o Evangelho tem, para ver tudo que o Evangelho nos proporciona, para ouvir tudo que o ensino do Evangelho traz ao nosso espírito. Nós precisamos ter ouvidos abertos, olhos abertos. Porque quando você é perceptivo, quando você recebe a palavra do Evangelho e ele encontra a guarida no seu coração, não como a semente que caiu na beira do caminho. A semente que cai na beira do caminho é a semente que as aves do céu vêm e roubam. As aves do céu são os demônios, é o diabo, é Satanás, é o maligno que arranca a semente. É a impossibilidade da semente frutificar, porque as aves vêm e comem. Aqueles que recebem a semente numa terra pedregosa, pouca terra, a semente fica na rasura, recebe a palavra com alegria, mas logo por causa da perseguição da própria palavra, do próprio ensino, eles se escandalizam com a palavra. Palavra nas pedras é rasura. Não viva na rasura. Não deixe a palavra de Deus que você está recebendo, a palavra do ensino do Evangelho que você está recebendo, ficar na rasura, ficar sobre as pedras, ficar numa terra rala. O sol vem, bate nas pedras e aquilo vira um calorão, murcha, a semente seca. A outra semente caiu no meio dos espinhos e cresceu junto com os espinhos sufocaram aquela plantinha que estava nascendo ali, porque havia uma concorrência entre a semente e os espinhos. Aí fala de dinheiro, fala dos cuidados do mundo, da fascinação das riquezas, das vontades humanas. Quando a semente concorre com isso, a semente não frutifica.
a semente não prospera, não avança. Mas teve uma semente que caiu numa terra boa. A terra boa do seu espírito é o lugar que a semente tem que ser cultivada. A semente que cai no seu espírito é a semente que multiplica a 30, a 60 e a 100, de acordo com a sua capacidade. Lembra da outra parábola que eu falei, da dos talentos? Deus entrega para você na sua mão algo segundo a sua capacidade. Também Deus planta uma palavra dentro de você de acordo com o seu desenvolvimento de fé. E você vai produzir a 30, a 60 ou a 100. O importante é que a semente se multiplique, frutifique, cresça, se desenvolva. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Atentai no que ouvis. É com a medida que você medir, você será medido e lhe se acrescentará. Ao que tem se lhe dará, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus falou essa parábola e chamou os discípulos em particular e explicou, porque os discípulos perguntaram, mas que parábola é essa? E aí Jesus disse para eles, se vocês não compreenderem essa parábola, nenhuma outra vocês vão compreender. Porque o semeador é o que lança a semente, o evangelho é a semente, o semeador é Jesus. Jesus está semeando a palavra de Deus, o evangelho. E onde ele está caindo na sua vida? As aves do céu estão roubando? Está caindo numa terra rasa, na sua rasura? Está caindo no meio dos espinhos, concorrendo com outras coisas? Ou está caindo na terra do seu espírito e frutificando? Então Jesus disse, se vocês não entenderem isso, vocês não entendem mais nada. Aqueles que ouvem e não percebem, é porque eles não querem perceber. Você sabia? Que uma pessoa que não recebe a palavra do evangelho é porque ela não quer receber. Jesus está fazendo todos os milagres possíveis na frente deles e eles não creram. Então Jesus falava por parábolas, para que eles ficassem do mesmo jeito. Agora, quem tem ouvido para ouvir e atenção para ficar atento ao que o evangelho representa e é, esses vão frutificar. Aí Jesus continua aqui no versículo 16: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Bem-aventurados sois vocês, irmãos, que veem o evangelho de verdade, que ouvem o evangelho de verdade. Aquele que ouve o evangelho de verdade e vê o evangelho de verdade, esse é feliz. É o que diz aqui. Pois na verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, e não puderam. Muitos desejam ver e ouvir, mas não podem. Atentai, pois, a parábola do semeador. Atentai, queridos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça com atenção. Marcos 4:26. Disse ainda: o reino de Deus é assim. Aonde está o reino de Deus, gente? Lucas 17:20. Jesus perguntado pelos fariseus: quando viria o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, nesse lugar, ou lá está. Não é assim que o reino de Deus vem. O reino de Deus está dentro em vós, está dentro de você. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse
e se levantasse de noite e de dia. Imagina, uma pessoa levantar de noite e de dia e tentar procurar saber o que está acontecendo com a semente. Não é assim que os que plantam aí, né? Eles só largam lá na terra e a terra vai fazer o processo da maturação da semente, da morte da semente, até que a semente exploda de novo em vida, né? Não é assim que funciona? Que a semente tem que morrer primeiro para depois frutificar. É isso ou não é? Você sabia que a semente morre primeiro? Então o reino de Deus é como esse homem que lança a semente na terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Agora eu digo para vocês, irmãos, que a palavra do Evangelho semeada na vida de vocês, receba isso, ela é como esse texto que eu vou ler agora. A terra por si mesmo frutifica. Tudo que você receber do Evangelho vai frutificar. Mas o que você não ouvir do Evangelho, você não vai receber. Tudo que você receber com o seu espírito vai frutificar. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O Evangelho frutifica por si só, ele amadurece e você colhe os frutos do Evangelho em você. O reino de Deus é aí, é dentro de mim, é dentro de você. É aí que o fruto se desenvolve a 30, 60 e a 100 por um. E você não sabe como, mas a semente tem que cair no lugar certo. Se ela cair na beirada do caminho, ela caiu na sua mente, no seu racional. Você quer questionar o que Deus está falando com você. Não é o que o pastor, o bispo, o apóstolo, sei lá quem, fala com você, mas é o que Deus põe no seu espírito, que é o que frutifica. No racional é a semente à beira do caminho. A semente em terra rasa é no emocional. A pessoa se emociona com a palavra, chora, ri, mas a palavra não frutifica, é rasura. Se alegra por causa da palavra, mas vem o confronto pessoal com aquilo que a palavra realmente foi lançada, a pessoa se escandaliza e a semente morre. E o Evangelho naquela vida não frutifica. Assim também quando o Evangelho cai nas suas vontades, para concorrer com as suas vontades, o Evangelho é sufocado. Por isso que as suas vontades têm que ser suprimidas pelo Evangelho, tem que ser supridas pelo Evangelho. Aí a semente não vai morrer, caso contrário a semente morre, porque não dá para concorrer com a sua vontade. Agora quando a palavra cai no seu espírito, ela frutifica. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga, e você colhe o bem que o Evangelho traz e é. Como disse lá em João, no capítulo 4, nós entramos no trabalho do Evangelho. Eu vos enviei a ceifar onde não semeaste. Quem é que semeou? Foi Gustavo? Claro que não. O semeador é Jesus, é o Evangelho, ele é o próprio Evangelho. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Porque o homem sempre olha para o natural. O natural, ele está vendo a colheita lá à frente. Ele sempre olha para o natural. Mas Jesus está ensinando algo espiritual aqui. Ele diz: eu porém vos digo, sempre o eu porém vos digo de Jesus,
Erguei os olhos e veja os campos, pois já branquejam para a ceifa. Tudo que você recebe do Evangelho, você colhe imediatamente. O ceifeiro, quem é o ceifeiro? O que colhe? Quem é que vai colher o fruto do Evangelho? Quem? Você. O ceifeiro recebe desde já, é agora, a recompensa e entesoura o seu fruto. O fruto do Evangelho é o tesouro de Deus em você. O homem bom do bom tesouro tira coisas boas. Não ajunteis tesouros na terra, ajunte tesouros do céu. É os tesouros que você ajunta no seu espírito. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. De Sarte se alegram tanto o semeador, que é o Cristo, o próprio Evangelho. Se alegra o semeador e o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. O semeador é Jesus, eu sou o ceifeiro. Ele diz assim: eu vos enviei a ceifar o que vocês não semearam. Outros trabalharam, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e vós entrastes no seu trabalho. Erga os seus olhos e veja os campos brancos. É só colher. O Evangelho está pronto, está feito. Receba essa palavra no seu espírito e frutifique. Bem-aventurado é você que ouviram essa palavra. Bem-aventurado, porque muitos desejaram ouvir e não ouviram. Atentai para a parábola do semeador. Ao que tem se lhe dará e se acrescentará. Amém? Em nome de Jesus.